no seu jornal. Na sessão que marcou o início dos trabalhos oficiais no Congresso Nacional aqui em Brasília, os discursos do Poder Executivo e dos presidentes do Senado e da Câmara reafirmaram que o país deve passar por reformas a qualquer preço. Trabalhador da construção civil será um dos mais prejudicados com a reforma da Previdência, que prevê obrigatoriedade da idade mínima e a redução do benefício da aposentadoria por invalidez. Preços altos e serviços precários, o aumento das tarifas de transportes públicos no Rio e o impacto para a população. Servidores municipais de São Paulo aprovam a continuação da greve em novo ato na quinta-feira em frente à Prefeitura de São Paulo. Em Brasília, os trabalhos oficiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal foram iniciados hoje. Os presidentes das duas casas e os representantes do governo afirmaram que o país deverá passar por reformas e privatizações. Eles também atacaram os governos anteriores. A cerimônia oficial que marcou o primeiro dia dos trabalhos no Congresso Nacional reuniu os três poderes. A mensagem do Executivo, nada amistosa, começou atacando os governos de Lula e Dilma Rousseff, os 4 últimos mandatos e os partidos da base de apoio. O deputado Enio Verri, um dos líderes petistas, defendeu a legenda. Ele diz que o governo do Partido dos Trabalhadores foi um governo que criou uma corrupção nacional e continental. Ele disse que o nosso governo fez um discurso para as minorias e não atendeu as minorias. E que o nosso país hoje está pobre graças ao nosso governo. Isso é um conjunto de mentiras deslavadas. E as pessoas podem não ter informação, mas elas sentem que a vida dela era muito boa no tempo do governo. Caramba, esse governo nem bem assumiu, não tem dinheiro para Minha Casa Minha Vida, corta FIES, corta dinheiro para a ProUni. Ele tem coragem de dizer que o governo do Partido dos Trabalhadores não foi um governo, primeiro, que confirmou a subida de qualidade de vida da nossa população e, principalmente, nós passamos a ser respeitados no mundo todo pelo que fizemos. O discurso do Palácio do Planalto afirmou também a necessidade de avançar em políticas de segurança pública. Estão tentando uma cortina de fumaça, onde eles olham para o passado para justificar o desmonte do Estado brasileiro no presente. E, além disso, traz uma agenda de ampliação do Estado penal, policial, punitivo, também para servir como uma cortina de fumaça da agenda de privatizações, de ampliação da idade mínima para a Previdência, que é o desmonte da Previdência Pública. Fazem isso por um motivo muito simples, porque essa agenda de Paulo Guedes e Bolsonaro é uma agenda altamente impopular. Aí precisa de muita cortina de fumaça para tentar enganar as pessoas. Os discursos do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, ambos do Democratas, focaram nas reformas. Entre elas, a do Estado, que prevê menos participação pública e avanço do setor privado, com a venda e fechamento de estatais. E a reforma da Previdência, que, segundo o Onyx Lorenzoni, ministro-chefe da Casa Civil, viria por um novo texto de emenda constitucional. O modelo de reforma da Previdência que Paulo Guedes, o ministro da Economia, quer implantar no Brasil é o mesmo modelo de reforma da Previdência que foi aplicada no Chile, com uma diferença, no período da ditadura no Chile. Porque se não houvesse a ditadura no Chile, não conseguiria implementar uma reforma da Previdência tão destruidora dos direitos. É importante lembrar que hoje o Chile é um país que tem altos índices de suicídio de aposentados. É importante a gente lembrar que o governo de Michel Temer apresentou a sua proposta de reforma da Previdência em fevereiro de 2017, querendo colocar em votação em março do mesmo ano. A gente já está em 2019 e até hoje eles não conseguiram aprovar. Por quê? Porque houve pressão popular. Mais de 60 projetos de lei foram apresentados hoje em Brasília, no dia da reabertura do Congresso. O primeiro projeto de 2019 é do deputado pastor Sargento Isidório, do Avante da Bahia, e pretende transformar a Bíblia em patrimônio nacional, cultural e imaterial do Brasil e da humanidade. O mesmo projeto foi proposto e aprovado pela Assembleia Legislativa da Bahia, quando o pastor Sargento era deputado estadual. Nova política velha. O DEM
ex-PFL, que durante a ditadura militar era Arena, comanda agora o Senado e a Câmara. Enquanto isso, o delator da Lava Jato, Alberto Youssef, voltou a atuar como antes, doleiro. O comentário é de João Caires. Eleição para eleger os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal foi uma verdadeira celeuma, em especial no Senado. E demonstrou também a hipocrisia de algumas pessoas que fazem ativismo político, apesar de estar numa função que não deveria fazer. Cito aqui o procurador da Lava Jato, o senhor Deltan Dallagnol, que sonha em ser procurador-geral da República com apoio do superministro Sérgio Moro. Ele ficou o tempo todo criticando a eleição secreta no Senado, mas não deu um pio sobre a eleição secreta que elegeu Rodrigo Maia do DEM na Câmara dos Deputados para presidir por mais 2 anos. Interessante essa postura do procurador do PowerPoint e das convicções. E ainda ele chegou a tuitar que o Brasil mudou. Realmente, mudou mesmo. Tivemos uma senhora bagunça, nunca tivemos uma eleição tão conturbada no Senado, onde exigiram que as eleições fossem feitas por cédula e não pelo painel eletrônico, como sempre foi feito, querendo dizer que isso era mais seguro. Se você acredita que cédula é mais seguro, olha o que aconteceu. São 81 senadores, 82 votos. Com isso, tiveram que refazer a eleição. Teve senador eleito que votou num candidato na primeira votação e votou em outro candidato na segunda votação. Olha, o Brasil mudou tanto que a gente tinha e teve, nessa votação do Senado, um senador que está preso em regime semiaberto, vistoriando, ele fiscalizando a apuração dos votos da eleição do Senado, porque foi feito por cédula. Olha que coisa maravilhosa, realmente mudou muito, senhor Deltan Dallagnol, mudou muito para pior. Foi esse o discurso que a gente ouviu na campanha, tem que mudar tudo isso que está aí. E estamos vendo que está mudando mesmo, Não vimos nada ainda acontecer com o senador eleito Flávio Bolsonaro e o seu ex-assessor, o Queiroz, e o bando de laranjas que tem nesse sistema de arrecadação. Então realmente mudou. Mudou tanto que ressuscitou outra coisa. O senhor Alberto Youssef, e aí falando, já que estou falando aqui da Lava Jato, que lá atrás, no maior escândalo, esse sim, o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, o caso do Banestado, que movimentou quase 500 bilhões ou mais de reais à época em transferências ilegais para o exterior, quem conduziu o processo foi o juiz Sérgio Moro, que na época perdoou o seu Alberto Youssef, para que ele não mais mexesse com dólar, não mais fosse doleiro. E assim como ninguém foi condenado nesse caso. Pasmem, seu Alberto Youssef, perdoado na Lava Jato, porque foi delator premiado, está muito bem, vivendo bem, agora voltou às suas funções, as quais ele foi proibido de fazer. Mas essa é a nova política, Bem falou a ex-senadora e agora deputada federal eleita pelo Paraná, Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do PT, que disse que a velha política voltou com força, até porque ela acha um escárnio jovens deputados e senadores que foram eleitos falarem tanto da política e estarem com a velha política na palma da mão. Ao comentar a volta do doleiro Alberto Youssef à ativa, que acaba de ser citada pelo comentarista João Caires, o ex-presidente Lula, através da sua conta no Twitter, destacou que se trata do bandido de estimação do ex-juiz Sérgio Moro. O comentário é de que, enquanto Lula está preso sem provas, Youssef, condenado a 122 anos de prisão de cadeia pela prática de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva, foi perdoado 2 vezes por Moro. O governo de Jair Bolsonaro quer exigir idade mínima de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem no Brasil e também estuda reduzir benefícios em casos de aposentadorias por invalidez. Uma reforma cruel da Previdência que atingirá principalmente trabalhadores da construção civil. Veja na reportagem de Michele Gomes. O trabalhador da construção civil é a principal vítima de acidente de trabalho e a maioria se aposenta por invalidez no Brasil. Na região do ABC Paulista, o índice chega a 85%, afirma o secretário-geral do sindicato da categoria, com sede em Santo André. É o setor que mais mata. Isso aí a gente tem dados, é notório, todo mundo sabe. E é o setor que mais dá problema de coluna,
LER, tendinite, bursite, câncer de pele. Hoje, além de tudo isso, a gente tem um problema de estresse que acaba convertendo o trabalhador a uso de bebida alcoólica e drogas. Segundo dados da Previdência Social, em 2017, dos quase 20 milhões de benefícios pagos, 16,5% foram para aposentadoria por invalidez. Mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, estuda diminuir o benefício da aposentadoria por invalidez em até 70% do valor do salário e acrescentar um percentual por tempo de contribuição. Além disso, o governo também estuda a obrigatoriedade da idade mínima de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem. O presidente da Federação Solidária da Construção Civil e Madeira, que representa 10 mil trabalhadores em São Paulo, alerta que se essas medidas forem aprovadas no Congresso, vão afetar diretamente a categoria. Trabalho contínuo na construção civil não existe. É raro o trabalhador que entra numa construtora e se aposenta nela. Muito difícil. Ou que faça lá tempos de casa, tipo 5, 10 anos de casa. É muito difícil. Tem um outro agravante. Quando nós estamos agora numa situação de desemprego, quem vai contratar um trabalhador de 50 anos? Seja na área fabril, seja na área da construção. Os sindicalistas defendem uma aposentadoria especial para os trabalhadores da construção civil. Hoje a legislação proíbe menor de idade nesse setor da construção civil, mas os trabalhadores da construção civil, de um modo geral, por ser oriundo de interiores, eles começam lá trabalhando, ajudando os pais lá aos 14, 10 anos de idade. E se a Previdência é um seguro que se paga para, após anos de trabalho, você se aposentar por tempo de trabalho, a condição de 35 anos é impossível. Para conscientizar a população das ameaças à Previdência Social, os sindicalistas destacam a importância da mobilização nacional convocada pelas centrais sindicais para o dia 20 de fevereiro. A gente espera mobilizar muita gente nesse ato para que se tenha um pouco para que o governo tenha um pouco de discernimento sobre isso, que é muito sério. Mexer com a aposentadoria, mexer com o INSS, a gente sabe que é necessário, não tem jeito. Só que a gente sabe também que tem problemas aí que não são nossos, tem empresas grandes devendo, você pega a JBS, você pega Banco do Brasil, você pega empresas gigantes aí devendo o INSS. Essa conta não pode vir só para o trabalhador. Os servidores municipais de São Paulo entraram em greve hoje. Eles estão se posicionando contra o confisco salarial arquitetado por João Dória e executado agora por Bruno Covas, atual prefeito de São Paulo. A reportagem é de João Miag. Acompanhe. O aumento de 11% para 14% no desconto da aposentadoria dos servidores municipais de São Paulo vai retirar um valor considerável do salário do professor Roberto. Roberto, a gente aqui calculou, né? Então por mês você vai ter que pagar mais 271, por ano 3.531. O que achou? É um confisco, né? É um roubo, né? O nome disso é roubo, não tem outro nome para dar. Infelizmente, é a forma que esses nossos administradores encontram para resolver crises que eles mesmos criaram no decorrer dos anos em cima da classe trabalhadora. Eu estou brava com a reforma porque é uma reforma que não favorece não só o servidor público, mas como todo o cidadão brasileiro. E o cidadão ainda não consegue ter essa visibilidade, o tanto que ele está perdendo com esse governo. A gente não está reivindicando aqui um aumento de salário, não é isso, mas que você tenha uma previdência que seja justa, né, para os servidores. Se as alíquotas forem aumentando, isso vai ser, na verdade, um confisco salarial. Então a cidade inteira fica prejudicada, né? Por causa desse aumento no desconto, os servidores municipais de São Paulo entraram em greve hoje. Eles também protestaram contra a criação de uma aposentadoria complementar e privatizada para quem quer receber acima do teto, que é de R$ 5.600. Ele aprovou a previdência complementar para quem ganha acima do teto do INSS, os servidores futuros que ganham acima do teto entrarem, que é a constituição do Sampaprev, que é uma entidade que cuidaria dessas finanças
que vai para bancos, né? É uma finança que vai para capitalização. Iniciamos agora o ano letivo em greve pela revogação da lei, pela valorização dos serviços públicos, valorização dos servidores públicos e por um aumento de 10% para todos os servidores. É fazer com que o servidor pague por uma conta que não é dele. Não tem déficit produzido pelos servidores, e sim pela ineficácia da cobrança da dívida das empresas e dos sonegadores de impostos da cidade. De acordo com o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, mais de 800 milhões de reais poderiam ir para a previdência dos servidores se não fossem os contratos com as OS, organizações sociais. Os líderes sindicais reclamam que, ao invés de contratar servidores, a prefeitura prefere contratar essas prestadoras de serviço. Acontece que o dinheiro público da aposentadoria acaba indo para o regime geral e não para a dos servidores. As OS hoje, elas representam 60% do dinheiro que sai para a saúde, e elas saem um dinheiro sem controle, e mais do que isso, é um dinheiro que não economiza nada para a Prefeitura de São Paulo. Tem dirigentes que ganham 70 mil reais, o governo tinha que prestar conta desse dinheiro. Tem uma CPI na Assembleia Legislativa, mas precisava ter uma CPI aqui na cidade de São Paulo para apurar isso. Decidimos continuar a greve, realizar nova manifestação e assembleia na próxima quinta-feira, às 14 horas, aqui em frente ao gabinete do prefeito. No Rio de Janeiro, o aumento do preço das passagens dos transportes urbanos tem impacto direto sobre a população mais pobre. Ônibus, trens e barcas sofreram alteração no valor da tarifa, apesar da baixa qualidade dos serviços oferecidos. A reportagem é de Viviane Nascimento. Acréscimo injustificável no custo de vida do carioca. O reajuste da tarifa dos ônibus municipais, que passaram de R$ 3,95 para R$ 4,05, ocorre apesar do descumprimento do acordo de climatização da frota. O vereador Tarcísio Mota, que participou da CPI dos ônibus ano passado, alega que há falta de transparência na formulação do preço da passagem. O aumento é um absurdo, mais um absurdo. As empresas continuam sem mostrar de fato os seus dados auditados, os seus balancetes auditados, para que a gente saiba quanto custa operar o sistema de ônibus no Rio de Janeiro e quais são as receitas desse sistema de ônibus. O Tribunal de Contas do município, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro já comprovaram que o lucro das empresas de ônibus está muito acima do determinado no contrato, ou seja, a passagem deveria ser mais barata. As empresas de ônibus foram um dos agentes de corrupção responsáveis pela prisão de deputados e membros da cúpula do governo do estado nos últimos anos. As relações entre as empresas de transporte e os órgãos públicos continuam sob suspeita. A CPI chegou a fazer a contabilidade disso, a contabilidade de 6 bilhões de reais em 7 anos. É quase R$1 bilhão por ano que eles estão embolsando indevidamente. E isso não pode continuar acontecendo, é um absurdo. A prefeitura precisa ser firme, deveria declarar a caducidade, a palavra é difícil, mas é essa a palavra, do contrato, que as empresas não cumprem os contratos, e pelo menos fazer uma nova licitação ou reestatizar o sistema, criar uma empresa pública de transporte que pelo menos controle as informações, mas a Prefeitura do Crivella segue fazendo aquilo que os empresários de ônibus querem. O reajuste dos preços dos ônibus não é o único com o qual a população fluminense terá que arcar. Sob responsabilidade do governo do estado, a tarifa dos trens urbanos aumentou de R$ 4,20 para R$ 4,60, assim como as barcas, que ficarão 30 centavos mais caras a partir da semana que vem. Tudo isso em um ano em que o aumento do salário mínimo foi irrisório. A gente tinha uma conta de que quem ganha salário mínimo comprometia a sua renda em 20%. Né? 20% da renda, 1/5 da renda desse trabalhador fica com o transporte. Né? Com esses aumentos, enfim, a gente tem aumento nos trens de 9,6%, enquanto que o salário mínimo reajustou abaixo disso, né? 4,5%, um pouquinho acima da inflação. Inflação 3,8%, o salário mínimo 4,6% e tem esse aumento de 9,8% nos trens. E aí você tem um aumento, enfim, agora de 23%, 25%. Então você gasta tudo que você ganha, você gasta 1/4 dessa renda para se deslocar pela cidade e se deslocar dessa maneira, né? Às vezes desumana,
calor, falta conforto, pontualidade e segurança. A pauta da mobilidade urbana é crucial no Rio e carece de maior envolvimento popular. Tentar fazer um olhar mais amplo sobre a mobilidade, sobre o transporte, a partir do cálculo da tarifa, como é que ele é feito, por que custa tão caro, tentar entender também que caminhos que levariam para a licitação do bilhete único. É uma discussão muito técnica, pode parecer muito técnica, mas a gente está cada vez mais entendendo que a tarifa é, sim, uma decisão também política. Reportagem publicada hoje pelo jornal Folha de São Paulo denuncia que o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, do PSL, deputado federal mais votado em Minas Gerais, patrocinou o esquema de candidaturas laranjas. Essas candidaturas destinaram verbas públicas de campanha para empresas ligadas ao ministro. No passado, na condição de presidente do PSL em Minas, Marcelo Álvaro Antônio destinou aproximadamente 280 mil reais para 4 candidatas. Juntas, elas receberam 2.000 votos, o que indica candidaturas de fachada, ainda mais que boa parte do dinheiro foi para empresas de assessores, parentes ou sócios do atual ministro do Turismo. A professora Cleusenir Barbosa, que era candidata a deputada, denunciou ao Ministério Público que foi coagida por assessores do ministro a devolver 50 mil dos 60 mil reais que recebeu para a campanha. O caso está sob análise da Procuradoria-Geral da República. Ao comentar a denúncia da Folha de São Paulo, o vice-presidente, general Hamilton Mourão, disse que, se ela for verdadeira, é grave. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou que, se surgir necessidade, a denúncia será apurada. Depois do intervalo, o governo anuncia o pacote da bala. Você vai ver já já. Olá, pessoal, uma excelente noite de segunda-feira a todos e a todas que nos acompanham através das redes sociais. E eu li agora o comentário do André Guimarães. Lamentável transformação da Bíblia em patrimônio nacional. Isso é uma falta de respeito à liberdade religiosa no Brasil. Eduardo Diniz, aqui de São Paulo. Todos unidos contra as reformas e Lula livre, não aos golpistas. E o Ailton Rodrigues Batista, que é membro aqui do canal do YouTube, parabéns por se tornar um novo membro. Todos contra esta reforma da Previdência. Daqui a pouco eu volto com mais comentários, não saiam daí. O ministro Sérgio Moro apresentou hoje um projeto de lei que altera 14 leis. Entre as mudanças está o início do cumprimento de pena após decisão de segunda instância e o afrouxamento da punição de policiais que atiram para matar. O jurista e advogado criminalista Fernando Ideu acredita que o projeto vai fazer aumentar a violência no Brasil. Eu conversei com ele por Skype. Esse projeto ele já nasce errado desde o começo. Você chamar um projeto de lei anticrime, né? Isso aí é uma estupidez, né? O crime é a violação da lei. Então, é inerente que uma lei penal não pode ser por si só anticrime. Qualquer violação à lei penal já é um crime. Então, você dizer lei anticrime, o que você está querendo dizer? Que existem leis a favor do crime? Então, isso já está errado desde o começo, né? Como que ele pretende ser uma lei anticrime? Como que pretende combater o crime? De 3 formas. Em primeiro lugar, prendendo mais gente e por mais tempo. Segundo lugar, aumentando a violência policial, legitimando aí simbolicamente, pelo menos, que execuções efetuadas por policiais sejam presumidas como legítima defesa. Em terceiro lugar, aumentando o poder do Ministério Público e mitigando o direito de defesa, de forma a tentar importar
para a sistemática brasileira o que os Estados Unidos chama lá de plea bargain, são os acordos na esfera penal. Então, é basicamente isso. Ele vai mexer em várias leis, principalmente Código Penal, lei de execuções penais, Código de processo penal, lei de improbidade administrativa, mas com o objetivo básico de aumentar o punitivismo, com essa crença falsa de que prendendo mais pessoas, aumentando a violência, acabando rápido os processos, mitigando o direito de defesa, isso vai ter algum efeito positivo para o crime, para combater o crime. É muito importante a gente destacar uma frase dele, né? A hora que ele deu uma entrevista coletiva lá para apresentar o seu projeto de lei anticrime, ele falou o seguinte: nós não estamos aqui para agradar os professores de direito penal. A gente está aqui para fazer o processo ser efetivo, não para agradar os professores de direito penal. Por que ele disse isso? Porque todo professor de direito penal, todo estudioso da criminologia, todo mundo que se dedique às ciências criminais, sabe que não existe essa relação de punir mais e diminuir o crime. Isso é uma falácia, né? O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, encaminhou para a Justiça de Primeira Instância o processo em que Michel Temer foi denunciado por suspeitas de corrupção para beneficiar empresas do setor portuário. O processo foi enviado à 10ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal. Barroso também atendeu o pedido da Procuradoria-Geral da República e autorizou a abertura de outros 5 inquéritos para investigar suspeitas contra Maristela, filha de Michel Temer, o ex-ministro Moreira Franco, o amigo de Temer, João Batista Lima Filho, e empresas do setor portuário. Veja agora outras notícias de destaque nesta segunda-feira. Papa Francisco chega aos Emirados Árabes em visita histórica. Essa é a primeira vez que um chefe da Igreja Católica vai à Península Arábica, berço do islamismo. O pontífice pediu a urgência do cumprimento dos acordos alcançados para uma trégua na cidade portuária de Hodeida, no Iêmen, crucial para o acesso da ajuda humanitária. Corpo é encontrado nos destroços de avião que caiu com o jogador Emiliano Sala. Destroços foram localizados ontem no Canal da Mancha. O avião com o jogador argentino e o piloto desapareceu no dia 21 de janeiro. O corpo, ainda não identificado, foi achado por meio de um vídeo gravado pelo submarino que realiza as buscas. Político polonês abertamente gay lança partido de esquerda progressista chamado Primavera, de oposição ao partido de direita que governa o país. Robert Biedroń quer propor nas próximas eleições reformas como a eliminação gradual da produção de carbono e a descriminalização do aborto. Chuvas muito acima da média causam grandes inundações na Austrália. Mais de 1.000 pessoas tiveram que ir para abrigos. Em uma das cidades mais atingidas, Townsville, moradores relataram que crocodilos foram vistos nas ruas submersas. O Serviço de Meteorologia prevê que as fortes precipitações devem continuar nos próximos dias. Ao analisar a situação na Venezuela, o comentarista internacional Flávio Aguiar observa que, mesmo com defesa de novas eleições feita por países europeus, o presidente Nicolás Maduro insiste em permanecer no cargo e resistir à pressão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por sua vez, anunciaram o incremento da pressão econômica contra a PDVSA, a estatal petroleira venezuelana, e também contra a Citgo, uma companhia de propriedade majoritária por parte da PDVSA e que opera nos Estados Unidos e que tem sede no Texas. A Venezuela continua encalacrada porque as maiores vendas e negócios de petróleo das suas exportações se dão com os Estados Unidos. Foi um círculo de ferro que nem o ex-presidente Hugo Chávez, já falecido, e nem o atual presidente Nicolás Maduro conseguiu romper. Ao mesmo tempo, o jornal El País, da Espanha, publicou uma reportagem mostrando o roteiro de Trump para derrubar Maduro. Esse é um roteiro que começou a ser desenhado já desde janeiro de 2017,
com a ascensão progressiva dos chamados falcões, depois John Bolton à frente, dentro do governo norte-americano, mostrando como esse grupo acabou tendo hegemonia na definição da política em relação à América Latina. Por seu turno, México e Uruguai propõe-se a servir de mediadores para uma negociação entre o presidente Maduro e a oposição venezuelana. E também vários analistas apontam a questão de que nenhum dos lados, nem o de Maduro, nem o de Juan Guaidó, tem força suficiente para derrotar definitivamente o outro lado. Guaidó tem a seu favor um crescente apoio internacional e também um apoio da classe média no país. Já Maduro, até o momento, apesar de algumas defecções, poucas, mantém a lealdade da cúpula militar do seu lado e também tem um grande apoio junto às classes mais pobres do país. Portanto, esse impasse tende, pelo menos de momento, a não ter um horizonte definido, deve seguir. Em todo caso, cresce a certeza de que a pressão dos Estados Unidos e de países cujos governos como Brasil, Argentina, etc., se dispõem a fazer para derrubar Nicolás Maduro, pelo menos politicamente, nada tem a ver com a questão de democracia naquele país, e sim com o domínio das reservas petrolíferas do país pelos Estados Unidos e das multinacionais com as quais ele opera conjuntamente, uma vez que a Venezuela tornou-se a detentora das maiores reservas de petróleo do mundo inteiro. Flávia Aguiar para a TVT, direto de Berlim. Como parte das festividades dos 86 anos do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Mogi e região, a entidade promove a exposição fotográfica 86 anos de lutas e conquistas. A mostra é uma homenagem aos trabalhadores e dirigentes metalúrgicos que construíram uma história de importantes conquistas do movimento sindical. A reportagem é de Michele Gomes. A exposição fotográfica foi inaugurada dia 17, aniversário da morte do metalúrgico Manuel Fiel Filho, assassinado em 1976, em circunstâncias semelhantes às do jornalista Vladimir Herzog. Assim como Vlado, Fiel Filho foi morto sob tortura dos agentes da ditadura, mas o Exército informou na época que o metalúrgico havia cometido suicídio. Com 86 fotos, a exposição retrata momentos importantes da luta dos metalúrgicos de São Paulo por direitos e melhores condições de trabalho, com imagens de greves, atos de resistência na ditadura militar e também manifestações em defesa da democracia, como esta na Praça da Sé em 1984, pelas Diretas Já. Nós tivemos toda uma mobilização nas fábricas, lançamos uma camiseta Diretas Já, fizemos campanha nas fábricas com as pessoas votando quais eram os principais problemas daquela empresa, Diretas Já na fábrica, que era uma maneira também de linkar o que significava os Diretas Já do ponto de vista eleitoral com do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores. Para Geraldino, diretor do sindicato, esta foto da ocupação na metalúrgica Aços Paulista, na década de 1980, é uma das mais marcantes. Ele coordenou a greve dos trabalhadores, que ocupou a fábrica por uma semana. Nós chegamos lá na hora do almoço, eu e um assessor meu, o finado Newton Cândido, e nós propusemos a esses trabalhadores para a gente ocupar a fábrica, ficar lá dentro. E fizemos. Então foi de segunda a sexta-feira. Infelizmente nós não conseguimos reverter a mudança, mas fizemos um grande acordo econômico, né? Salários, 6 salários a mais, cesta básica por vários meses, convênio médico. Quer dizer, fizemos um grande acordo. Outra foto memorável para a categoria é esse encontro do Joaquinzão, que era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, com Lula, na época presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema, durante as grandes greves de 1979 no ABC Paulista. O Joaquim deu todo apoio, inclusive apoio logístico, carro,
comida, muitos caminhões de cesta básica, né, que o sindicato comprou, arrecadou e mandou para São Bernardo com Lula. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo destaca que a categoria teve participação decisiva na conquista de direitos importantes, como o 13º salário, a redução da jornada de trabalho e a política de valorização do salário mínimo. Querem rasgar a luta que o movimento sindical tem no Brasil em conquista dos trabalhadores, em defesa do direito dos trabalhadores. Então a exposição quer trazer um pouco disso também para as pessoas começarem a ver a luta como foi, enxergar que todos os direitos que hoje os trabalhadores têm, alguém no passado fez a luta e foi junto com o sindicato. Não tem luta sem o sindicato estar organizando. E eu digo mais, não tem nenhum direito no Brasil que não tenha a luta dos trabalhadores. A exposição ficará em cartaz até o dia 15 deste mês, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 4 da tarde, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, na rua Galvão Bueno, número 782, no bairro da Liberdade. A entrada é de graça. Veja agora como fica o tempo nesta terça em São Paulo e outras cidades. Céu encoberto com temperatura amena durante esta terça-feira em São Paulo. Máxima de 24 graus e mínima de 19. Chove forte em algumas áreas. Umidade relativa do ar em média de 70%. Índice ultravioleta extremo. Mesma situação em São Bernardo do Campo. Tempo fechado, sem aberturas de sol, previsão de chuvas isoladas a qualquer hora do dia. Máxima de 24 e mínima de 19 graus. Já em Mogi das Cruzes, tempo nublado durante todo o dia, com pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes. Máxima de 25 graus e mínima de 17. Em Brasília, sol entre nuvens com chuvas isoladas que poderão vir acompanhadas de trovoadas. Máxima de 30 e mínima de 18 graus. Depois do intervalo, o medo do rompimento de outras barragens após a tragédia da Vale em Brumadinho. Você vai ver já já. Pessoal, de volta com os comentários, eu leio do Tarcísio, que é membro também do nosso canal do YouTube. E ele escreveu: mais corrupção no PSL. Esta é a nova política deles. E a Zélia Rosa, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro: precisamos parar este país. E a Marina Teixeira: e lá se vai a classe trabalhadora mergulhando em um mar de perdas de direitos. Temos que oferecer resistência. Bom, daqui a pouco eu volto com mais comentários. Não saiam daí. Um temporal que atingiu a cidade de Brumadinho nesta madrugada atrasou hoje o início das buscas por vítimas do rompimento da barragem da Vale. Por causa da chuva forte, os bombeiros realizaram os trabalhos a pé e em botes num trecho do rio Paraopeba. Até agora, o número de mortos na tragédia subiu para 134. 199 pessoas continuam desaparecidas. Com o rompimento da barragem da Vale, centenas de agricultores ficaram sem trabalho. A lama de rejeito destruiu plantações e hortas que sustentavam várias famílias na região. Confira na reportagem da Rede Minas. A horta farta era o orgulho do Paulo. Do terreno de 17 hectares, só sobrou as fotos do celular. A venda das hortaliças plantadas por ele, a esposa e o filho mais velho era a única fonte de renda da família.
lá tá cheio de barro, né? E deve ter uns 15 metros de barro e a água, acho que não tem como liberar água mais para nós molhar as hortas. E a horta precisa da água para molhar, então não tem como, não tem como por enquanto plantar não. A região do Parque da Cachoeira foi uma das mais afetadas. De acordo com o IBAMA, 1 milhão de metros cúbicos de lama e rejeitos de mineração foram despejados com o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Os agricultores contam que esta era uma das hortas que sustentava pelo menos 18 famílias. Aqui eles cultivavam brócolis, hortelã, alface, jiló. A água que ajudava a irrigar a plantação vinha direto do córrego do Feijão. Agora só restou lama. Hoje, não sei nem o que falar, acabou. Essas crianças aqui saíam cedo com os pais. Ficavam lá, vinha por horário de escola, almoçava, voltava no outro dia, horta de novo. Quer dizer, isso aqui era a vida nossa. Acabou. Acabou literalmente o nosso chão. Não temos água mais. Brumadinho é um dos municípios que compõem o chamado Cinturão Verde, por fornecer hortifrutis para BH e região metropolitana. Mesmo sendo responsável por uma fatia pequena de tudo que chega à Ceasa, a cidade é uma das principais fornecedoras de hortaliças e legumes como o chuchu e o jiló. A central acredita que outros municípios devem suprir a demanda. Quem já sente as perdas é o seu Sadi, um dos principais produtores de alface da região. No caso dele, não foi a falta d'água que trouxe prejuízos, e sim o bloqueio que precisou ser feito na estrada para a segurança dos moradores. Impediu a estrada, não posso ir mais na minha horta, entendeu? Então não tem como eu passar com meus caminhões, sabe? Carregar, sabe? Para entregar meus freguês, sabe? A Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está fazendo um levantamento sobre o número de produtores rurais e de áreas de atividades agropecuárias prejudicadas pelo rompimento da barragem em Brumadinho. O objetivo é criar medidas de apoio aos agricultores da região. O Sindicato Rural de Brumadinho também já está se mobilizando para ajudar as famílias. A gente tem dívidas, nós que somos produtores, nós temos Pronaf para pagar, que a gente pega anualmente para a gente trabalhar. Quer dizer, o banco não quer nem saber o que aconteceu. A dívida está aí, a gente tem que pagar. Nós não perdemos família, graças a Deus. Eles fugiram de lama para não morrer. Mas perdemos nosso meio de trabalho, que significa vida, a mesma coisa. A Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros divulgou nota prestando solidariedade às vítimas, entre eles profissionais de engenharia do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. A Ficenge cobrou do governo federal rigor na fiscalização e no cumprimento da legislação ambiental, além da punição rigorosa dos responsáveis pela tragédia. Na nota, a federação ressalta que a soberania nacional depende de uma política pública de infraestrutura comprometida com o meio ambiente, o bem viver da população e a engenharia brasileira, e que o rompimento da barragem põe ao Brasil a urgente tarefa de controle social desses empreendimentos. A Ficenge também repudiou a intenção do governo federal em flexibilizar o licenciamento ambiental e desmantelar o IBAMA. O padre Júlio Lancelotti mandou uma mensagem de apoio aos atingidos pelo rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho. Durante uma missa realizada ontem na capela da Universidade São Judas Tadeu, em São Paulo, o padre alertou para o risco de rompimento de outra barragem. Que nós mais uma vez peçamos por todos esses nossos irmãos e irmãs atingidos em Mariana, agora em Brumadinho e de vários lugares que estão em risco. Cidade de Congonhas está ameaçadíssima por uma barragem e assim outras várias cidades, são centenas, milhares de barragens e algumas delas nesse método que é um método muito arriscado, muito perigoso que nós estamos vendo o que aconteceu, né? Logo mais às 9h30 você acompanha o programa Voz Ativa. Boa noite a todos e a todas, até amanhã e a luta por direitos humanos e democracia continua.
Olá, pessoal. Para encerrar o jornal desta segunda-feira, eu vou de comentários. Eu agradeço a todos, antes de começar a ler aqui, a presença, claro, a participação de vocês e a interatividade através das redes sociais. Continue participando. Você não conseguiu que eu lesse o seu comentário hoje? Pode ter certeza que amanhã eu vou ler com muito carinho. E eu leio agora da Isabel Cristina, também membro do nosso canal no YouTube. Para o povo, nenhum direito. Para os políticos, militares e juízes, todos os privilégios às custas da escravidão imposta ao trabalhador. E a Patrícia Ana Bricarello, de Florianópolis, Santa Catarina. Todos soltos e Lula preso. Surreal. E a Maria Elisete Mendes, que tristeza a situação de Brumadinho. E o Ivo Silva participou aqui com a gente e comentou: parabéns, excelente jornal, o Jornal dos Trabalhadores. Obrigada pela participação, Ivo, e a todos que participaram também nesta segunda-feira. Amanhã, pontualmente às 7 da noite, tem mais notícias e, claro, seus comentários. Beijo grande, até lá.